Há um barco esquecido. 12ª semana do tempo comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6 e do versículo 12 ao 14. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E partiram sem mesmo nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, barco esquecido na praia. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta terça-feira da 12ª semana do tempo comum, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e versículos de 12 a 14, Jesus nos ensina que existem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição, a porta estreita que leva à salvação e a porta larga que leva à perdição, o caminho do céu e o caminho do inferno. Infelizmente, muitas pessoas entram pelo caminho da perdição, a porta larga, porque às vezes até são muito religiosos, vai à igreja, devolve o dízimo, tem vida de oração, até às vezes participa de pastoral, de movimento, às vezes, mas não tem uma vida coerente com o Evangelho. Jesus diz: o que vocês querem que os outros vos façam, faça vocês primeiro a eles. Trate bem as pessoas. Se você quer que as pessoas te tratem bem, trata elas bem. Se você quer que as pessoas sejam educadas com você, seja você também educado com elas. Se você estivesse passando por necessidade e gostaria que alguém te ajudasse, ajude ele também. Então, ser cristão é um caminho que exige de nós disciplina, coerência de vida. Jesus diz: não sejam hipócritas. Antes de você querer corrigir os outros, querer tirar o cisco do olho do teu irmão, corrija a si mesmo. Não adianta você querer tirar o cisco do olho do irmão se você não vê a trave que você tem diante dos seus olhos. Então é preciso que a gente seja coerente com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente ensina, com aquilo que a gente vive. Não é simplesmente dizer para os filhos: faça o que eu mando e não faz o que eu faço. Não, você tem que dar o comando, mas você tem que dar o exemplo, você tem que ensinar as pessoas. Você fala que não gosta que as pessoas te atrapalhem, mas quando uma pessoa precisa de um momento de silêncio, de oração, de estudo, precisa de um momento só para ele, a pessoa não percebe que está incomodando as pessoas, que está perturbando as pessoas.
fala que é cristão, mas sai falando mal das pessoas nas redes sociais, no rádio, na rua, nas esquinas, fica fazendo fofoca da vida dos outros. Então assim, você precisa ter coerência. Por isso que o caminho da salvação, a porta estreita, ela é apertada, porque ela exige de nós uma coerência de vida. Jesus diz: não sejam hipócritas, não façam como os pagãos, vocês sejam coerentes e dê exemplo, seja sinal da terra, sal da terra e luz no mundo. Feliz, há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, há um barco esquecido